Bom, pessoal, dando continuidade então aqui nos gráficos, nós vamos agora tentar entender o que acontece realmente quando está na ventilação. Então eu tenho aqui o gráfico de pressão, volume, de fluxo, tá? E aí vamos pensar que nós colocamos uma pressão estipulada de mais ou menos de 10, certo? 10 centímetros de água. Então o que acontece? Se está em modo controlado, eu não vou ter aquele dropzinho aqui embaixo para a gente poder fazer o esforço do paciente. É controlado, é o aparelho quem está fazendo. Então, da minha linha de base, vai sair a minha linha de pressão, certo? Ao mesmo tempo e essa pressão vai até onde? Ela vai até 10, que foi o que eu determinei para que ela chegasse. Ao mesmo tempo que essa pressão ela continua subindo, ela vai me gerar um volume. Ah, mas de quanto é esse volume? Vai depender da minha pressão, certo? À medida que eu aumento a minha pressão, com certeza o meu volume também aumentará, tá? E o fluxo? O fluxo vai acompanhar a forma como a medida do volume vai entrando. Então eu tenho aqui esse gráfico de pressão controlada. Atingiu a minha pressão controlada, eu pré-determinei um tempo inspiratório, vamos lá, de 1 segundo, certo? Esse tempo inspiratório foi enchendo meu pulmão, ficou no tempo inspiratório de 1 segundo, gerando o meu volume com a pressão que eu pré-determinei, tá? E gerando aqui o fluxo. Chegou, atingiu 1 segundo, então começa agora a ciclagem. O que é a ciclagem? Vai ser a parte expiratória da minha ventilação. Então começa a entrar a parte expiratória, ou seja, deu aquele 1 segundo, meu tempo aqui de 1 segundo, certo? Gerou aqui a minha pressão, atingiu meus 10, deu 1 segundo, agora vai soltar a minha exalação. E vai acontecer o quê? Se nós pegarmos aqui, ó, nessa mesma amplitude, tá certo? Só para ficar melhor, eu vou ter o período da exalação do meu volume. E também do meu fluxo. O fluxo vai chegar, atingir o fluxo aqui, ele vai chegar e vai exalar e vai começar a minha parte expiratória. Eu me empolguei, olha aqui, ó, certo? A minha parte expiratória. Então, notem que a partir do momento que eu regulo a pressão que eu quero que o meu cliente chegue, certo? Eu vou gerar essa pressão e, à medida que essa pressão vai subindo, vai me aumentando o volume. Vamos ter em mente que toda vez que eu subir essa pressão para 12, para 15, essa pressão ela vai aumentando e meu volume também, consequentemente, vai aumentando, certo? O fluxo vai acompanhando o gráfico de pressão e de volume. Tudo certo por aí? Então, o que acontece? Se eu colocar a outra frequência, isso eu determinei uma frequência, vamos lá, eu vou colocar uma frequência de 15 respirações por minuto. Ele vai fazer blocos de respirações, né? Então, vai começar de novo. Vamos supor que entre uma respiração e outra, o meu cliente realiza um esforço. O que vai acontecer então? Vai ter o drop, tá certo? Que a gente vai chamar o drop aqui do esforço. Vai detectar o esforço. Quando detecta o esforço, o que o aparelho faz? Ele detectou e vai mandar aquela pré-pressão que eu já determinei. E vai me gerar o volume, tá certo? Só que esse volume, vocês concordam comigo que ele vai ser um volume um pouco maior do que você deixou na pressão controlada? Por quê? Porque ele realizou um esforço, ele negativou, então ele aumentou a longitude do pulmão. E aí o que acontece? Ele gera um volume maior do que você, uma pressão não, mantém a pressão, mas ele gera um volume maior do que que a pressão vai atingir. É o momento que eu olho que se o meu paciente, entre os ciclos respiratórios, começar a entrar toda vez, é o momento de eu pensar em mudar de modalidade. E aí nós passamos para a modalidade
assistida, certo? Ah, mas eu vou colocar na modalidade assistida toda vez que ele apresentar? Não, se ele apresentar uma sequência que está entrando durante os ciclos respiratórios, se ele apresentar um esforço toda hora, é a hora sim de você pensar em trocar de modalidade. Agora, ele pode momentaneamente apresentar uma só e depois ficar na controlada. Então, significa que eu vou manter no meu modo controlado em vez do meu modo assistido. A partir do momento que ele começa a participar mais, a deflagrar mais o esforço, é hora de eu pensar em mudar de modalidade, certo? Bom, para que nós possamos entender a situação do assistido, nós vamos mostrar aqui uma situação do gráfico que vocês já entenderam como ocorre, né? Lembrando que no gráfico, na modalidade assistida, o esforço todo, ele é do meu cliente. Então, eu tenho o gráfico de pressão por tempo, eu tenho o gráfico de volume por tempo e eu tenho o gráfico do fluxo por tempo. Todos eles. Então, já que o meu cliente está entrando em todos os ciclos respiratórios, começa agora a deflagrar. Ele está à pressão, né? E aí o que acontece? Deflagrou. Vai entrar agora o modo assistido, que você mudou a modalidade, né? Ele deflagrou o esforço, vai entrar a pressão que você pré-determinou, vai gerar o volume que essa pressão vai atingir, vai gerar o fluxo, certo? Toda vez que ele entrar, vai fazer o quê? Aquele tempo inspiratório que você deixou, esse aqui é azul ainda, porque está na fase ins, e ele começa a exalar, faz o volume, exalando, gerando novamente o fluxo. Isso ele vai fazer em todos os ciclos agora, certo? Vai entrar, vai gerar o volume, vai gerar o fluxo. E assim ele identifica que o cliente está participando da ventilação, certo? Porém, tem algumas alterações que ocorrem no gráfico, e a gente está falando aqui de um paciente que ele está entubado, né? Algumas alterações vão ocorrer durante a ventilação. Eu não vou querer me aprofundar muito digamos assim, nas assincronias que a gente chama ventilatória, mas existe uma delas que é para você prestar atenção aonde que está ocorrendo e por qual motivo aquilo está ocorrendo. Eu vou ter no gráfico, muitas vezes, ele vai me apresentar da seguinte forma, vou pegar só o gráfico de pressão por enquanto. Eu tenho a pressão atingida, que você pré-determinou que foi de 10, e durante a subida da pressão vocês vão ver uma ranhura, algumas vezes, né, na inspiração. E essa ranhura, ela acompanha principalmente na expiração, né? O que isso significa? Pode ser várias coisas, mas uma delas, que alguma coisa está interferindo no meu fluxo, alguma coisa está interferindo no meu momento da exalação. Que tipo, e claro, logicamente você vai encontrar isso aqui no gráfico de pressão, você vai encontrar no volume nem tanto, mas no gráfico de fluxo você vai encontrar essa ranhura, né? O que pode ser? Pode ser a secreção do paciente, atrapalhando tanto a entrada, quanto principalmente a saída do fluxo. Então é hora de você, talvez, aspirar o seu cliente e ver se ele consegue livrar aquele momento, aquele incômodo, aquela barreira para não atrapalhar a sua ventilação. Outra situação, talvez você tenha colocado uma pressão maior, né? E a saída do ar agora vai encontrar uma resistência. De quem? Do seu próprio tubo. Lembra que se o tubo ele é maior, a entrada e a saída do ar é mais fácil. Mas, se eu diminuir
o tamanho desse tubo e quanto menor ele for, maior é a resistência para o ar entrar e ele sair. E essa resistência, dependendo se você der um volume muito grande, essa resistência vai ser encontrada na hora de encontrar o tubo. Esse ar sai pelo tubo de forma turbulenta e aí você vai encontrar essas ranhaduras. Então, talvez será necessário você regular a sua pressão para você equacionar essa situação. Sugestão: primeiro aspira, vê se resolveu o problema do gráfico. Caso não resolveu, tenta ver o fluxo, o tamanho da pressão que você está dando, se não está sendo excessiva demais para o seu cliente. A outra situação que também isso possa ocorrer, o seu cliente começa a superficializar a sedação e aí ele começa a participar da ventilação. Então esse fluxo de ar dele vai aumentar, porque ele agora está participando e ele está começando a querer exalar. E aí a turbulência do fluxo vai aumentar também. E se o tubo for menor, você tem que levar isso em consideração. Vamos partir agora para mostrar para vocês, no próprio aparelho, como ocorre isso aí e como é que tudo isso aí possa interferir. Bom, então vamos dar uma olhada aqui agora, aqueles gráficos que a gente apresentou, mostrando aqui direto no aparelho. Né? Então você já tem os aparelhos aí que você já conhece da Levitronic. Nós temos aqui a fonte de oxigênio, onde nós vamos apresentar, ligar o oxigênio para deixar aqui tudo funcionando. Nós temos aqui um circuito ligado ao nosso pulmão teste, onde temos a válvula de PIP, certo? Vamos ligar o aparelho então para a gente mostrar justamente essa curva, que agora você já está apto a poder entender o que está acontecendo, quais são os parâmetros que você pode apertar, para a gente poder dar início na nossa ventilação mecânica, certo? Então, toda vez que a gente vai ligar o aparelho, você vai encontrar aí aquela pressão inspiratória, a frequência expiratória, a razão da inspiração e a pressão máxima. Lembrando que a pressão máxima é um valor onde a gente pode colocar o teto máximo de proteção para o meu cliente, ou seja, ela não pode passar disso. Porém, seu animal pode ser maior e às vezes ele tolera uma pressão maior. Então você pode colocar o seu limite um pouco maior de tolerância para esse seu cliente. Então quando a gente pede para que inicie, o nosso cliente está sedado e ele vai entrar no modo controlado. Nesse modo controlado eu ajusto meus parâmetros. No caso aqui eu estou com uma pressão controlada deixa eu dar uma olhada, de 15, uma frequência respiratória de 12, uma razão inspiratória de 1 para 2, ou seja, 1 segundo para ele inspirar, 2 para ele exalar, tá? E a minha pressão máxima que eu quero que atinja. Vamos colocar para iniciar. E vai ser gerado aqui o gráfico. Preste atenção então agora no gráfico, onde você vai encontrar aqui, na primeira barra, pressão, fluxo, volume e fluxo. A pressão que eu pré-determinei, tá certo? Que foi de 15, com a frequência que eu deixei que foi de 12, então olhem bem a distância entre a janela, entre um circuito de pressão, um platô de pressão, tá certo? E outro. E vocês podem observar também a curva de fluxo embaixo. Observem que se eu aumentar a minha frequência respiratória, eu vou encurtar a janela de distância entre uma e outra, certo? Mas o meu tempo inspiratório vai permanecer o mesmo, a minha pressão vai permanecer o mesmo. O que nós temos na tela ainda que nos mostra? O que é importante, porque alguns respiradores no mercado para ventilar PETs não tem isso, né? Nós temos toda a monitorização que antes, que só com o AMBU você não tinha, né? Nós temos um volume estimado, nós temos o platô de pressão que eu estou dando, eu tenho a PEP que eu estou dando, eu tenho a FO2 que eu estou oferecendo. Aqui estamos em 90%. Será que ele precisa de tudo isso? Vamos abaixar aqui. Você vai ver que a nossa FO2 vai baixar lentamente, tá? Então, nós temos esse tipo de parâmetros ajustáveis. Ah, mas olha só, vamos ver. Eu tenho agora uma mania de debruçar sobre o meu PET e sobre o tórax dele para poder ajeitar a manobra que eu quero fazer.
Observe no gráfico o que vai acontecer quando eu pressiono o tórax do meu cliente. Observe no volume. Note que eu dificultei a expansibilidade. Então, a minha pressão continua a mesma, tá certo? Mas o meu volume corrente, ele diminui. Então, essa é uma circunstância que não é muito boa de acontecer com o seu cliente. Você está restringindo que o tórax se expanda. Então, você precisa liberar esse tórax, mesmo porque você está alterando aquele volume que você pré-calculou antes de começar a sua ventilação. Observe eu liberando o pulmão. Olha o que acontece automaticamente com o meu volume. Ele acaba aumentando, certo? Ou seja, você tirou aquele padrão restritivo em cima do tórax do meu cliente. Então tá, nós comentamos anteriormente o que pode ser as ranhuras no monitor, tá? No gráfico. Observe bem o gráfico agora, né? Vamos colocar aqui, ó, para ver o que acontece com o gráfico toda vez que eu estou pressionando de forma errada ou está apresentando aquelas ranhuras. Alguma coisa está atrapalhando o meu fluxo, tanto de entrada quanto de saída. Provavelmente, essa ranhura pode ser alguma obstrução ao fluxo. Então, vocês provavelmente vão ter que aspirar ou ver que se o volume que você está ofertando não está sendo em demasia em relação ao tubo, tá certo? Ao passo que quando eu consigo liberar o que está me atrapalhando é o fluxo, observe que some do gráfico e o gráfico volta ao normal, tá? Então você já interpretou que essa ranhura é alguma coisa que está atrapalhando o meu fluxo. Se está atrapalhando o meu fluxo, vai alterar todo o meu volume, mexendo com toda a dinâmica da qual você pré-determinou. Observe que a pressão não é atingida. Por quê? Porque tem alguma coisa que atrapalha o fluxo. A partir do momento que eu corrijo, esse meu fluxo fica liberado. Observou o que aconteceu lá embaixo na pressão do fluxo, né? Na curva de fluxo? Ela aumentou, tá? Ou seja, uma obstrução ao fluxo. Nós temos aqui na tela, né? Se vocês forem olhar bem a tela, vai chegar o valor da PIP. O valor da PIP que nós estamos colocando aqui, nesse pequeno momento, ela está de 6, certo? Vamos observar que a linha de base, onde está terminando a minha expiração, tá? Ela está num determinado nível. A partir do momento que eu reduzo o valor da minha PIP, essa linha de base ela desce, ficando num valor menor, certo? Olhando então que ela está chegando quase próximo à linha de base, né? Certo? E aí, o que acontece? Toda vez que eu aumento a minha linha de base, tá certo? Eu aumento a minha PIP, essa linha de base ela vai subindo. Isso está gerando o quê? Você está mostrando que eu estou aumentando essa linha de base, estou aumentando o valor da minha PIP. Olha como eu aumentei tanto e olha como é que ficou, tá? Então, esse é um cuidado que nós temos que ter. Porque a minha pressão, a minha pressão expiratória está quase com o total valor da minha pressão ins, né? Olha a medida que eu estou abaixando a PIP, olha o que gera, certo? E meu fluxo e meu volume todo altera. A partir do momento que eu chego no meu gráfico, eu aumento a minha frequência respiratória, eu também vou alterar a minha razão, a meu tempo inspiratório. Uma vez que eu aumento a minha frequência respiratória, o meu tempo inspiratório ele diminui, aumentando o meu tempo expiratório. Poxa, mas que condição clínica isso é observado, que me favorece esse tipo de parâmetro? Se o seu cliente está retendo muito CO2, né, ele está tendo um acúmulo, isso é bom, porque você começa a fazer o que fisiologicamente nós fazemos. Nós aumentamos a frequência respiratória, nós inspiramos menos e exalamos mais, lavando bem o CO2. Então, eu começo agora a eliminar esse CO2, certo? O que eu não posso é deixar isso eliminado por muito tempo. Então, eu vou reduzir a minha frequência e vai observar
que a minha razão ela vai dar uma aumentada, 1 para 2, certo? Tudo bem? Bom, gente, com isso aqui, eu espero que vocês entendam o gráfico. Se tiver alguma dificuldade, entre em contato com o pessoal da Levitronic. Nós estamos uma equipe aqui prontamente a atendê-los assim que for possível para vocês selecionarem todas as dúvidas que vocês tenham. Tá? No momento, obrigado e até a próxima.